Olá, meus irmãos, hoje dia 29 de outubro, estamos na 30ª semana, Tempo Comum. Deus nos dá a oportunidade, a graça de estar aqui para a partilha da palavra. Hoje eu quero trazer um testemunho da vida de Santo Inácio de Loyola, que vai ilustrar esse evangelho hoje. A frase de Jesus: há últimos que serão os primeiros e os primeiros que serão os últimos. Santo Inácio era um soldado orgulhoso, mundano, e se tornou um grande santo que traz para a igreja, até os dias de hoje, grandes ensinamentos. Que você fique até o final desse vídeo, porque Deus vai falar com você através do testemunho desse grande santo e também através do evangelho. E se esse evangelho, esse testemunho tocar o seu coração, trazendo paz, alegria e esperança, que você envie também para outros, compartilhe com seus grupos de amigos. E o evangelho de hoje está em São Lucas 13, de 22 até o 30. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já se faz presente no meio de nós, que já vai nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo que eu penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus atravessava a cidade e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começará a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: não sei de onde sois. Então começarão a dizer: nós comemos, bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro, ranger de dentes. Quando vir Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora, virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia hoje traz para nós o Evangelho de São Lucas, do capítulo 13, do versículo do 22 até o 30. É a pergunta que Jesus faz para cada um de nós hoje. É semelhante a que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Será que são poucos que vão se salvar? Claro que Jesus não fica ali fazendo as contas dessa forma, como se fosse uma catraca de um ônibus que fica ali contando quem passa, quem não passa. Não! Jesus quer que todos se salvem e que todos entrem no reino do céu. No entanto, a porta é estreita. Passar pela porta estreita é a observância dos seus ensinamentos, que são seus mandamentos, e que se resume no amor a Deus e no amor ao próximo. Significa ter responsabilidade com as coisas do Senhor. Quando nós deixamos de praticar a injustiça, é o que Jesus diz no Evangelho de hoje: afastai-vos de mim, todos vós que praticam injustiça. Quando não vivemos a lei do amor. E Jesus disse, ele deixou bem claro que todo aquele que pratica
a justiça, está indo ao seu encontro, está indo ao encontro dele. Tudo que você faz pelo próximo é a Jesus que você está fazendo. E com toda certeza já está entrando pela porta estreita e vai encontrar a porta escancarada no reino de Deus. Rezemos ao Senhor pedindo que nos conceda a graça, que nos dê a sabedoria, o desapego e a vigilância, para compreender e entender qual é a vontade de Deus. Como diz, o caminho é estreito e a porta é apertada. Mas é preciso fazer esse caminho para viver a prática das coisas que nos leva a passar por essa porta e que nos leva ao céu. Porque afinal, a decisão e a resposta está em mim, também está em você. É a nossa disposição de viver os valores do reino de Deus, na observância dos seus mandamentos, vivendo o nosso batismo, vivendo uma vida de oração, sacramentos, sendo coerente com aquilo que Jesus nos ensina na sua palavra. Para que não sejamos surpreendidos quando no dia que nós chegar diante da porta e batemos e o Senhor vai dizer para nós: não te conheço, não sei de onde você veio. Que o Senhor nos dê a graça de viver com amor a Deus e amor ao próximo. Que não sejamos injustos, mas que vivemos a prática da justiça e do amor a Deus e ao próximo. Tudo o que fizermos pelo irmão é a Jesus que fizemos, porque Deus não quer excluir ninguém do seu reino. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse evangelho de hoje leva nós a questionar com essa pergunta bastante provocante: Senhor, serão poucos os que se salvam? E a resposta de Jesus é esta: fazei todo o esforço possível. Será que nós estamos fazendo todo esse esforço possível para poder passar por essa porta, que é a porta do desapego, a porta estreita que nos leva ao céu? Sabemos que é difícil, mas é preciso que quisermos alcançar o reino de Deus, que Jesus já conquistou com seu sangue derramado na cruz por cada um de nós. Aquele que escolhe passar pela porta estreita, deixando o desapego das coisas deste mundo, porque não tem como passar por uma porta que é estreita quando nós estamos apegados a tantas coisas. Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz para que todos se salvem, para que todos cheguem ao conhecimento da verdade. É para que todos se salvem. E hoje quero trazer esse testemunho, a história de Santo Inácio de Loyola. É um exemplo extraordinário para ilustrar esse evangelho, pois é a história de um homem que literalmente bateu a porta e descobriu que a sua vida anterior de honras e glórias não era o passaporte para o reino do céu. Santo Inácio de Loyola, o soldado que encontrou a porta estreita. No princípio de sua vida, Inácio era tudo menos um santo. Era um soldado espanhol vaidoso, ambicioso, apaixonado por feitos de armas e a glória militar e amores mundanos. Sua vida era dedicada a ser o primeiro nos campos de batalha e nas cortes. A porta estreita se apresentou a ele de forma violenta e inesperada. Durante a Batalha de Pamplona, em 1521, uma bala de canhão estilhaçou sua perna durante sua longa e dolorosa convalescença. No castelo de sua família, ele não tinha nada para ler a não ser 2 livros, A Vida de Cristo e um volume sobre a vida dos santos. E aqui
ali começa o seu esforço possível para entrar pela porta estreita. Enquanto sonhava com feitos heróicos para impressionar uma dama da corte, ele lia sobre os feitos de São Francisco e São Domingos. Ele começou a notar uma diferença crucial. Após seus devaneios mundanos, ele ficava se sentindo vazio e insatisfeito. Mas após imaginar-se imitando os santos em sua penitência de serviço a Deus, uma profunda e duradoura paz inundava sua alma. Inácio chamou a isso de discernimento dos espíritos. E foi a chave que o levou à porta estreita. Ele percebeu que a salvação não vinha de suas conquistas passadas ou de sua nobreza. Mas Inácio teve uma mudança radical de vida, de uma busca ativa da vontade de Deus. A sua conversão foi o início de um caminho apertado e difícil. Primeiro foi o desapego radical. Deixou suas roupas de fidalgo para o mendigo e depositou suas armas diante do altar da Virgem Negra de Montserrat. Simbolicamente, abandonou a sua vida passada e começou a viver uma vida de penitência e oração. Passou quase um ano em Maresa vivendo como um pobre, rezando em uma caverna, praticando austeridade severa e submetendo às duras disciplinas espirituais. E foi ali que ele, através de oração e sofrimento, elaborou os fundamentos do seu famoso livro, Os Exercícios Espirituais. A busca de uma vida de humildade, buscou estudar já adulto e sentou-se nos bancos escolares com as crianças para aprender o latim e depois foi à universidade, tudo para poder ser ordenado sacerdote e melhor servir a Deus. Para um homem orgulhoso como ele era, essa foi uma porta particularmente estreita. A grande lição de Inácio hoje para nós é do desapego e da obediência, a escuta da vontade de Deus. Ele poderia ter batido na porta do céu e dito: Senhor, eu era um nobre, um soldado valente, um homem de honra, mas ele entendeu que isso não seria suficiente. A resposta poderia ser: não sei de onde sois. Em vez disso, ele se despojou de tudo isso e esforçou para entrar pela porta estreita da humildade, da obediência e da vontade de Deus e do serviço. Ele fundou a Companhia de Jesus, os jesuítas, com o lema "Tudo para a maior glória de Deus", mostrando que o objetivo não era a sua própria glória, mas a glória de Deus. A vida de Santo Inácio de Loyola ilustra perfeitamente a frase de Jesus: há últimos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos. De um soldado orgulhoso, mundano, se tornou grande santo, que traz para a igreja até os dias de hoje grandes ensinamentos. Ele se fez o último através da humildade e da obediência para se tornar um dos grandes pilares da igreja. Ele nos mostra que a salvação exige um esforço ativo de conversão e abandono corajoso de tudo o que nos afasta de Deus. É isso hoje para a nossa reflexão. Um grande abraço a todos. Um abençoado dia. Não esqueça de compartilhar, curtir, enviar para seus amigos e grupos. Da paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.